nova, eu sempre me vi... Quando me enxerguei como adolescente, como pessoa, e comecei a aprender sobre sexualidade, eu falei assim, nossa, eu não tive ensinamento. Então, pra gente resumir aqui, eu peguei e falei assim, bom, quando eu tiver filhos, casar e tiver filhos, eu vou fazer diferente daquilo que eu não tive. E foi o que eu fiz desde nova, apesar de ter aí uma parte da minha vida, aí religiosamente falando, que veio essa voz da religião dentro de mim, e o que a voz dizia assim, a voz de que me ensinaram, e na época, para você ver que Deus pega a nossa dor, a nossa frustração e faz dela um propósito. Na época, me ensinaram, me falaram assim, olha, não pode tirar roupa. Então, me vesti igual um astronauta. Então, imagine uma voz dessa. Então, você se reprime muito. Você vem com essa ideia, vem para o evangelho, te bloqueiam. E isso causou o quê? Um trauma. Então, não tem como uma pessoa ser realizada sexualmente falando. Por quê? Porque do jeito que me ensinaram, isso há 32 anos, há 31, que foi quando eu casei, o que isso causou? Um bloqueio. O que isso causou? Um trauma. Eu sabia disso? Não, jamais. E aí, eu sempre gostei muito de ler. Você que me segue aqui sabe que eu gosto de ler, eu gosto de escrever, é de mim, desde nova, enfim. E aí eu comecei a ler a Bíblia, mesmo dentro das questões religiosas, né? Então, tipo assim, quase não tinha contato físico, não tinha contato, por quê? Porque você tinha que ficar de roupa, porque se você tirasse a roupa era pecado. Tem alguém errado aqui? Não é sobre isso. Aprenderam assim e me ensinaram assim. Só que como eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ler, muito curiosa, então naquela época não tinha internet, mas eu comprava livros. E comecei a ler a Bíblia, comecei a ler livros e comecei a ver algumas coisas que não condiziam com o que a palavra dizia. E a Bíblia, a palavra, ela começou o quê? A trabalhar em mim, a me libertar. A entender, né? Algum questionamento. Tá bom, passa essa fase, vou pular para agora. E aí eu começo a trabalhar com mulheres lá em 2000. Já fiz vários trabalhos de mulheres, mas assim, diretamente em 2010, mais ou menos, 2011, mais ou menos. Começo a trabalhar diretamente com mulheres. Aí eu formo um trabalho de mulheres chamado Mulheres Semeadoras, que ficou 8 anos. Ficamos com esse trabalho 8 anos. E dentro desse trabalho Mulheres Semeadoras, e dentro desse trabalho nós fomos fazer trabalhos sociais em casas, né, de mulheres femininas, né, mulheres casas de dependente químico, né, feminina. A gente parou de fazer depois da pandemia. Mas a gente fez durante muito tempo e eu fui tendo contato com mulheres cristãs e não cristãs. Mulheres que sofreram abusos, mulheres que foram para a rua, mulheres que passaram a ter uma vida, passaram a se prostituir, né? Meninas novas passaram a se prostituir, mulheres que viviam dentro de abuso. Então a gente eu fui tendo, né? Esse contato mais diretamente, tanto com mulheres cristãs que sofriam nessa área sexual, mas elas não tinham com quem falar, não tinham com quem se abrir, porque é um assunto muito difícil, muito delicado e tem um peso ainda em nosso meio, ainda tem esse peso e a gente sabe disso. E eu, como sexóloga, acabei de contar aqui o que acontece, enfim. E aí eu vou estudar psicanálise primeiro em 2012. Faço o curso Mulher Única, que eu sou líder do curso. E ali Deus começa, através do curso Mulher Única, quebrar camadas dentro de mim. Estou falando muito por cima, porque tem muita coisa que me fez aquela oração que eu fiz em 2011, que eu não gostava de quem eu era, lembra disso?
Quem me segue aqui sabe. Em 2011, 2012, Deus me responde com o curso Mulher Única. E aí Deus começa a trabalhar em camadas. E agora, em 2000 e na pandemia, eu acho, Deus me faz eu voltar a seguir a Ângela. E a Ângela Cirina, doutora e pastora. E vem a psicanálise. E na psicanálise eu descubro que eu tenho traumas religiosos. Numa aula de traumas religiosos. E ali começa o processo, a boa obra de Deus, né? Começou lá em 2012, 2015 eu me torno líder, começo a me aproximar mais de mulheres dando esse curso Mulher Única, que eu também dou, dando esse curso Mulher Única. Então, pego uma turma de mulheres, estou explicando aqui por que eu me tornei sexóloga.